a todas, a todos e a todes. Estamos aqui no nosso terceiro seminário latino-americano de ambiente alimentar e saúde, e essa mesa que eu tenho a alegria e o prazer de estar mediando, que é sobre sistemas e ambientes alimentares e sustentabilidade. Eu sou Vanessa Schott, sou professora do Instituto de Alimentação e Nutrição da UFRJ de Macaé, e do Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, PPG-SAN. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa mediação desse seminário, que já é um grande marco, já estamos no terceiro seminário, e temos mais de 800 pessoas nesse momento conectadas aqui, que participaram da abertura, que nesse momento vão estar com a gente nessa mesa. Um orgulho imenso e uma alegria estar compartilhando a mesa com essas três mulheres, professoras, pesquisadoras, com a qual são grandes referências na pesquisa sobre essas temáticas, e também são pessoas ativistas, né, que atuam também na luta pelo direito humano à alimentação adequada e pela segurança alimentar e nutricional. É uma alegria enorme, então, estar aqui com a Cecília Rocha, com a Suzy Cavalli, com a Beta Recine. A gente vai ter a seguinte dinâmica: cada fala em torno de 25 minutos. Em seguida, depois das 3 falas, nós vamos abrir para comentários, para perguntas. Então, vocês já podem ir interagindo pelo chat à medida que forem ouvindo as falas, que depois a gente vai, no momento de debate, trazer aqui o comentário e as perguntas de cada um de vocês. E aí, para começar, eu quero convidar a queridíssima Cecília Rocha para falar sobre desigualdades no sistema alimentar. A Cecília é professora na Escola de Nutrição, na Ryerson University, no Canadá, e também é pesquisadora do Centro de Estudos em Segurança Alimentar, que inclusive tem várias parcerias com o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, coordenado pelo professor Renato, do qual eu faço parte. Cecília é membro do painel internacional de especialistas em sistemas alimentares sustentáveis, o IPSFood, desde 2014, e foi autora principal de um relatório sobre Food Health Nexus. E Cecília, então, é uma grande referência nesse debate sobre sistema alimentar e sobre segurança alimentar. Cecília, que alegria ter você aqui com a gente. É uma pena que a gente está tão distante, né? Mas estamos aguardando tua vinda aqui em breve ao Brasil, né? Para a gente dar aquele abraço e para a gente poder se reencontrar. Pois é, Vanessa, eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com todos e todas e todes, e realmente é assim, né? A gente vai fazendo uma lista no nosso caderninho, né? Quando essa pandemia acabar, todas as pessoas que a gente quer abraçar, quer estar junto, então vamos fazer essa lista e continuar assim por algum tempo para a gente poder estar em contato. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver se... Ok. E gostaria, então, de agradecer muito o convite, e o tema que me foi proposto foi falar um pouco sobre as desigualdades nos sistemas alimentares. E, pensando no que eu poderia trazer para essa mesa, eu olhei para o tema do seminário como um todo e pensei no papel da pesquisa, mais do que falar realmente sobre os dados de desigualdade nos sistemas alimentares, e falar algumas reflexões que eu tenho tido com relação ao papel da pesquisa nessas questões, não só das desigualdades, mas em geral. De certa forma, falar de desigualdade nos sistemas alimentares na América Latina é dolorido, né? E principalmente se a gente começar a falar sobre isso no Brasil, e principalmente mais recentemente. Nós sabemos que a desigualdade tem aumentado, e não é só uma desigualdade
Certamente, entre os países, a gente sabe disso, e uma consequência da pandemia foi trazer muito à vista as questões das desigualdades. Então, existe a questão da desigualdade entre os países, mas certamente dentro de cada país. Não vou, como eu disse, falar sobre os dados e sobre a situação, e também vou dizer um pouco porque mais adiante. Mas, para vocês, para nós que seguimos a questão no Brasil, só de pensar nas imagens que temos, né? Nas imagens das pessoas tentando conseguir comida em caminhões de lixo, por exemplo. É uma situação, é uma imagem muito dolorida, muito de desespero que nos dá. Mas, ao mesmo tempo, a questão da desigualdade não são só essas pessoas, não são só essas imagens. É pensar também que, nesses últimos anos, aumentou muito o número de brasileiros bilionários. Então, a lista de bilionários no país também aumentou. Então, essa que é a tragédia da desigualdade, esses polos que a gente tem e que são refletidos nos sistemas alimentares. Certamente não é só uma questão de riqueza, de renda. A gente sabe que desigualdade também se baseia em cor da pele, em gênero. Então, são desigualdades que têm umas nuances que também precisam ser apontadas, e todas essas têm impactos na desnutrição e na insegurança alimentar. A reflexão que eu quero colocar aqui, e espero não levar 25 minutos, levar muito menos, porque é só uma reflexão que eu quero fazer com vocês, porque também tem duas pesquisadoras maravilhosas que eu gostaria de ouvir também e ter a nossa conversa enriquecida por elas. Mas a questão que eu quero colocar aqui é o que fazer, em termos principalmente do ponto de vista de pesquisadores. Então, a primeira coisa nós precisamos reconhecer a natureza do problema, saber melhor do que nós estamos falando, o que é essa desigualdade, o que que caracteriza essa desigualdade, não só de uma maneira geral, mas também em termos específicos, em termos de cada país, cada região e dos grupos que são mais afetados por essa desigualdade como um problema. Mas também reconhecer as desigualdades de poder, que não vem só assim no sistema alimentar, mas é um problema geral dos sistemas econômicos e de distribuição de alimentos e consumo de alimentos, e a desigualdade de poder que está por trás dos problemas, mas também das possibilidades para soluções. Então, é isso que eu queria refletir aqui um pouco com vocês, e vou pedir desculpas às pessoas que já têm essas questões assim muito claras. Para mim, eu vou confessar, essa questão da desigualdade é uma questão que já tem me levado bastante tempo, então eu queria voltar a ser algumas coisas básicas, que para mim são importantes, que é o que está me ajudando a refletir a natureza dessa desigualdade. E também vou pedir desculpas, porque alguns dos slides que eu tenho tem palavras em inglês, porque eu aproveitei, né, os slides que eu faço para outras apresentações. Eu estou aqui na Universidade Ryerson, e então eu vou pedir desculpas com relação aos slides. Antes de eu continuar com os slides, eu gostaria de também falar que é uma das questões que nós temos aqui, muito importante aqui no Canadá, e como o tema é desigualdade, eu gostaria de homenagear os povos indígenas das Américas, mas principalmente o povo indígena cuja
terra eu estou aqui em Toronto. Então, aqui no Canadá, nós estamos num processo de reconciliação com os povos indígenas. Isso se torna muito importante para nós. E também avisar, alguns de vocês podem ter recebido meus e-mails com a minha assinatura, dizendo que nós vamos mudar o nome da nossa universidade, o nome é Ryerson, que a universidade, o nome Ryerson foi homenagem a uma pessoa que estabeleceu o sistema de educação aqui na província de Ontário. Só que, mais recentemente, foi mostrado que essa pessoa também foi responsável pelo sistema das escolas internas indígenas. E alguns de vocês podem ter visto as descobertas de covas anônimas em várias escolas, nos sites de várias dessas escolas. Então, nós estamos num processo assim, muito dolorido para o país do Canadá, de reconciliação, mas de reconhecimento também. Então, quando a gente fala de um assunto como desigualdade, as coisas históricas que nós temos nos nossos países, principalmente nas Américas, não só a questão indígena, mas a questão da escravidão, né? E o que nós temos de herança dessa história se torna muito importante. Então, eu gostaria de reconhecer onde eu estou, né? A situação física de onde eu estou, e reconhecer os povos indígenas do Canadá e das Américas. Mas o que é que eu tenho tentado olhar para refletir sobre a questão da desigualdade? E, principalmente, qual é o papel da pesquisa nisso, né? Então, vários de vocês podem ter visto uma ilustração, mais ou menos assim, desse tipo, que é essa diferença entre igualdade e equidade, que me levou muito tempo para entender. E o que me ajudou foi essa visualização, foi a visualização do que a gente está dizendo. Então, aqui, nós temos, de um lado, a representação do que pode ser uma representação de igualdade. Então, aqui nós temos aqui 3 pessoas tentando ver um jogo nesse caso aqui, beisebol, né? E, às vezes, a gente pensa em igualdade como distribuir os recursos de uma maneira igual. Então, os recursos que nós temos aqui são essas caixinhas aqui. Temos caixas iguais e as pessoas se sentem bem de falar, não, nós somos uma sociedade igualitária porque nós estamos distribuindo os recursos de uma maneira igual. Uma caixinha para cada pessoa. Eu acho que essa ideia de igualdade que tem nos levado muito a confundir as questões de meritocracia. As pessoas se acham que, se todo mundo está recebendo a mesma coisa, o resultado diferente que a gente obtém é porque as pessoas não fazem por onde. Só as pessoas que merecem conseguem ver o jogo, porque todas estão recebendo os mesmos recursos, a mesma caixinha. Então, para mim, foi uma luz, uma visão importante ter a ilustração disso, em vez de 3 caixinhas iguais, a distribuição dos recursos de maneira diferente, para se obter os resultados que sejam justos. Se nós queremos que as 3 pessoas assistam ao jogo, os recursos têm que ser divididos diferentes. Isso é uma questão muito difícil de ser transmitida politicamente. Mas eu acho que quanto mais pessoas entenderem essa diferença entre igualdade e equidade,
melhor ou mais fácil talvez seja de se progredir no que se precisa ser feito. Então, essa é a primeira visualização da questão que eu gostaria de colocar para pesquisadores, que a gente não está falando de uma questão de igualdade, mas de equidade, que é isso que a gente quer chegar, é os resultados do que a gente faz. E para esses resultados igualitários, a gente talvez precise, em várias ocasiões, precise de distribuição diferenciada dos recursos. Então, nesse quadro aqui, tem pessoas que não vão precisar daqueles recursos para assistir ao jogo. Tem pessoas que precisam de algum recurso e outras pessoas que precisam de mais. Mas a gente precisa também evoluir nessa ideia de distribuição dos recursos. E essa ilustração aqui é sobre isso também. Mesmo que a gente queira distribuir os recursos de uma maneira equalitária, tem recursos que não são apropriados. Então, a gente precisa também ter essa noção. Por isso, a questão da nuance das desigualdades. Quais são os grupos que nós temos e as características desses grupos? Para a gente saber quais são os recursos que a gente precisa movimentar para obter essa equidade. Então, nessa ilustração aqui, a gente vê que as caixinhas não são os melhores recursos para todos. Que a gente precisa transformar algumas caixinhas em rampa para ter acesso, de uma rampa de acesso para as pessoas. Pessoas diferentes precisam de recursos diferentes para ter essa igualdade, ou uma equidade na solução final, né? Nos resultados que a gente quer ter. E aí, então, já tem, vamos dizer, a questão da distribuição dos recursos, mas quais os recursos? A distribuição em pessoas diferentes, para grupos diferentes, mas também quais recursos e como se adaptar a esses recursos. Mas, finalmente, eu acho que o que a gente quer é chegar a essa última imagem aqui, ou na medida do possível, é claro. Muitas vezes, o que a gente precisa é eliminar as barreiras que temos. Então, a questão da equidade, da justiça social, não é só uma questão de distribuição dos recursos, mas, às vezes realmente as barreiras, por exemplo, tem uma cerca que não pode ser desmontada. Mas, às vezes, também é pensar diferente, é pensar de que se tem cercas que podem ser desmontadas. E esse pensamento, essa reflexão, ela requer olhar as coisas de uma maneira diferente. E eu vou dar um exemplo só, um exemplo que não tem a ver com o sistema alimentar, mas é na sala de aula, que é o que agora, que veio, essa reflexão veio muito por causa da pandemia, que é o acesso, e a gente vê acessos agora melhores do que a gente tinha antes da pandemia, por causa do que a gente teve que fazer, pensar diferente. Então, trocar essa barreira que impedia as pessoas de assistir o jogo, seja como elas forem, é uma coisa muito importante de se pensar. Então, eu acho que a ideia dos pesquisadores, em termos de segurança, em termos da desigualdade e equidade nos sistemas alimentares, passa por isso tudo, passa em documentar a natureza dessas desigualdades, mas também passa a pensar em como em políticas públicas, ou como sair da questão da desigualdade, se é uma distribuição de recursos ou se é mudar realmente o sistema, né, para ter acesso para todos. Infelizmente, no entanto, o que temos é essa que é a realidade de recursos que não são apropriados
não são distribuídos apropriadamente, recursos que são iguais para todos e também, mais uma vez, podem não ser distribuídos de uma maneira igualitária, mas nós temos essa realidade, que é o que a gente está vendo com a desigualdade aumentando. E aí a gente tem mais recursos indo para algumas pessoas e outras tiradas, não só não ter recursos, mas são pessoas ou grupos que são retirados desses recursos. Então, a natureza do aumento da desigualdade passa por aí. Então, o que eu tenho pensado sobre o papel da pesquisa e o papel dos pesquisadores? Em alguns, principalmente no documento que nós desenvolvemos com o IPES Food, que foi sobre essa questão da relação entre o sistema alimentar e a saúde, a gente propõe essa ideia de aumentar a pesquisa para o bem público. E é uma preocupação que eu acho que temos no mundo inteiro, mas certamente aqui na América do Norte tem sido uma tendência muito preocupante, que é a privatização da pesquisa. Por que isso é assim, uma coisa que me incomoda e que me ocupa nas reflexões? Primeiro, porque o que a gente precisa, quando a gente fala em documentar as inequidades e tornar as inequidades visíveis, é porque a gente nem tem dados suficientes sobre isso, a gente nem tem dados suficientes sobre as desigualdades, sobre as características das pessoas e dos grupos que sofrem com essa desigualdade. Então, por exemplo, se em termos globais, procurar dado sobre as pessoas que são afetadas em seu local de trabalho, em ambientes de local de trabalho, como envenenamento por pesticidas. Onde estão esses dados? Claro que na América do Norte você tem dados, mas é onde tem poucas pessoas que sofrem esses problemas. Então, a primeira função dos pesquisadores, eu acho, é tornar essas questões visíveis, tornar essas desigualdades visíveis e caracterizadas, olhando as características dos grupos diferentes que estão sofrendo dentro desse quadro de desigualdade. Mas, além disso, questionar como a gente tem tido mais e mais pesquisa sendo privatizada, como mais e mais a pesquisa como bem público não tem recebido apoio suficiente. E por que isso é importante? Porque nós sabemos que na base dessa desigualdade existe uma diferença de poder econômico e político. Então, se essas pesquisas não forem pesquisas para bem público, a maneira como elas são estruturadas, as perguntas que são feitas, os problemas que são prioridade, como os dados são coletados, de que grupos são coletados e quem tem acesso a esses dados, isso tudo está cada vez ficando mais. Então, eu gostaria aqui de parabenizar a coletiva do Pensan, né, que tem conseguido fazer pesquisas sobre insegurança alimentar no Brasil, quando nós sabemos, né, que o financiamento para a pesquisa está sendo dizimado no Brasil. Então, esse aqui eu acho que é a importância da pesquisa. E, para finalizar,
eu gostaria de só colocar aqui essa ideia da importância. Por que essa pesquisa é importante? Porque nós precisamos de políticas públicas para resolver essa questão da desigualdade. Então, aqui nós fizemos um esqueminha sobre como que as políticas que a gente quer que sejam políticas baseadas em conhecimento, políticas baseadas em pesquisa. Mas o que acontece? Existe reconhecer esse conflito entre interesses de saúde pública e os interesses da indústria. Então, aqui nós temos as preocupações da saúde pública e os interesses da indústria de alimentos. Para que as coisas se tornem políticas públicas, elas passam por esse conflito. Então, eu acho que o papel dos pesquisadores é trazer assuntos, e nesse caso, a questão da invisibilidade, trazer essa invisibilidade para dentro da saúde pública, principalmente, colocar isso como questão de saúde pública, e, à medida que fomos acumulando conhecimentos, pesquisas sobre isso, vai ter um embate com a indústria, como a gente tem agora em muitos assuntos desses. Um embate com a indústria que fica nessa área aqui. O que a gente quer é que isso se mova para a área 1 e se torne políticas públicas. Mas isso vai depender de quem ganhe esse embate. E pode ser que seja a indústria que ganhe esse embate. E aí teremos políticas que não serão apropriadas para diminuir essa desigualdade. Então, isso que eu vejo como papel dos pesquisadores, influenciando, não só dando visibilidade para essas questões como questão de saúde pública, mas também trazendo munição para esses embates que nós vamos ter em várias áreas com relação à indústria de alimentos, né, e como o sistema é organizado para que isso se torne políticas públicas favoráveis a questões de saúde pública. Então, eu vou deixar por aqui. Esses aqui são alguns dos textos que eu escrevi, que fazem menção a algumas dessas reflexões que eu coloquei aqui para vocês. Mas muito obrigada pela oportunidade e quero saber um pouco mais sobre as falas das outras minhas colegas de mesa e talvez a gente possa ter uma discussão maior no final de tudo. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Cecília, muito obrigada, inclusive porque você fez os 25 minutos certinho, cronometrado, viu? E sempre muito bom te ouvir. Esse caminho que você trouxe de trazer a reflexão sobre o papel da pesquisa, né, nesse debate sobre as desigualdades, inclusive para subsidiar políticas públicas, a importância da gente enfrentar essa questão do conflito de interesses, né, é de extrema importância para o que a gente agora vai continuar ouvindo, né, do que Beta e Suzy vão trazer para a gente, né? Eu acho que essa perspectiva que você traz de uma ciência efetivamente cidadã, né, de uma pesquisa como bem público, num momento que a gente está enfrentando aqui no Brasil cortes extremamente drásticos, né, no campo da ciência e tecnologia, o quanto que isso nos coloca um desafio ainda maior num contexto em que a fome aumenta e que a gente, paradoxalmente, tem ainda mais dificuldade, né, de elaborar e produzir estudos, né, que possam, então, trazer esse panorama para a gente justamente pelo desfinanciamento da pesquisa e esse risco que você traz, que é tão assim iminente, né, de ficar concentrada a pesquisa dentro dos interesses privados na medida em que esse financiamento vai se dando por essa via. Então, eu vou passar agora a palavra para a nossa querida Suzy, que eu também tenho uma admiração muito grande por ela, uma pesquisadora que tem contribuído muito com esse debate de sistemas alimentares, modelos de produção. Ela vai falar para a gente, o tema da fala dela hoje é Sistema Alimentar, Produção Agrícola e Sustentabilidade.
E a Suzy, ela é professora do programa de pós-graduação em nutrição da UFSC, com excelentes teses e dissertações orientadas aí por ela, né, que tem contribuído muito para o debate no campo. Coordena o Observatório de Estudos em Alimentação Saudável e Sustentável, o OBAS, e participa do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições, o NUPRE, Agroecologia e Circuitos de Comercialização de Alimentos. E a Suzy, ela foi membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na linha aquele período entre 2011 e 2015. Suzy, que alegria a gente estar aqui dividindo a mesa, né? A importância que o OBAS tem também para o debate na área. Então, agora você tem 25 minutos, eu te aviso quando estiver faltando 5 minutos. E também, assim como Cecília, estou ansiosa para te ouvir. Tá bom, Vanessa, né? Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, né? É prazeroso estar com a Vanessa, com a Cecília, né, e com a Beta nessa discussão. E vou trazer um pouco aí das nossas pesquisas também e trazer essa temática aí que a gente vem trabalhando e depois a gente fazer uma discussão aí. Então, vou compartilhar a minha apresentação. Tá ok? Sim, Suzy, está aparecendo okay? A apresentação. Então, tá bom. Bom, foi ótimo ouvir a Cecília, porque eu acho que várias questões, assim, de pesquisa, eu acho que dá uma excelente ideia, assim, para a gente, né, nesse sentido, assim, de já pensar algumas questões, e também, né, de vocês verem que na minha fala também vai ser várias coisas que a gente vai poder fazer um raciocínio em cima das questões que a Cecília coloca, né? Então, eu trago para vocês esse tema, né, do sistema alimentar, pensar essa questão da nossa produção agrícola e da sustentabilidade, só que vou fazer uma catarse, assim, vocês vão ver que a Cecília fez uma coisa, né, uma apresentação mais ponderada, e eu vou fazer uma catarse mostrando várias questões, né, vários pontos, né, que a gente tem, pensado muito, refletido muito nos últimos anos, né, tanto dentro das nossas pesquisas, como das nossas inquietações, né, de dia a dia, né, de cotidiano, das políticas públicas, do que a gente está vendo, né. E com isso, a primeira coisa é por que a gente tem que pensar nessa questão dos sistemas alimentares, né? A gente sabe que o sistema alimentar, ele é influenciado por tudo, né? Então, pega desde a questão da produção dos alimentos, vai pela questão toda essa historicidade, passa pela questão da cultura dos povos, passa por todas as práticas econômicas, culturais, né? E as questões ambientais são fundamentais para se pensar a questão da saúde. E aí, se a gente se perguntar o que isso tem a ver com a questão da segurança alimentar e nutricional, o que tem a ver com a questão da soberania, então, se a gente pensar que se nesse sistema alimentar, se nesses sistemas alimentares, se a gente está produzindo alimentos que não são seguros, né, eles estão acarretando algum risco para a questão da saúde e precisam ser modificados. E aí, quando eu venho pensando nisso, estudando isso, né, desde que eu fiz meu mestrado lá em extensão rural, que a gente estudava a modernização da agricultura, né, essa modernização insana, e que vários autores, né, preconizam como a primeira revolução verde, ali pela década de 50 e 60, que ela entra fulminantemente no Brasil, e que entra com essa tecnologia e dá entrada para a questão dos agrotóxicos, e a gente vê que ela vem com uma justificativa para a questão da fome, para a questão de eliminar a fome, eliminar a insegurança alimentar. Ela vende essa proposta, né? Ela vem com esse objetivo.
Aí, rapidamente pensando nisso, a segunda revolução verde, que entra os transgênicos junto com os agrotóxicos, o que eles nos dizem? Não, nós vamos diminuir o uso de agrotóxicos, então os transgênicos servem para isso, e também vamos diminuir a relação da fome, né? E o que a gente tem na nutrição? A gente continua com a fome, continua com a insegurança alimentar, né? E com isso a gente tem um problema, né? De uma transição, entra para a gente discutir, né, essa relação da transição nutricional dentro das nossas questões da nutrição. E a terceira revolução verde nos traz novas biotecnologias. Hoje a gente está discutindo outras questões, né, outras relações dentro da produção de insumos, né, e de alimentos, e a gente está discutindo também fome, também segurança alimentar, e hoje a gente está na nutrição relacionando um processo de sindemia, que daí entra todos os processos, né, climáticos relacionados ao ambiente. Então, a gente vê que essas revoluções são muito interessantes, não para a nutrição, não para nós, e não para a saúde. Então, dentro dessa agricultura globalizada, totalmente industrializada, ela foi, talvez, dentro das indústrias, a que mais rapidamente se adequou a esse processo globalizado. Isso a gente vê que repercutiu forte, né, na questão da alimentação. E essa agricultura, ela traz, né, malefícios para a questão da água, porque ela ocupa uma quantidade de água imensa, a questão do solo, né, uma degradação forte, né, ela traz problemas sérios como degradação ambiental, ela tem um processo de uso de monocultura, né, onde a gente vê culturas específicas, né, de larga escala, por exemplo, no Brasil, como soja, como milho, como algodão, como cana-de-açúcar. Ela tem propriedades específicas em ativar, né, gases de efeito estufa, então é preponderante, né, o uso, né, e ela é ligada especificamente a isso, e ela é culpada por efeitos adversos na questão da biodiversidade. Então, quer dizer, Schneider diz que não haverá desenvolvimento sustentável no século XXI sem uma mudança radical na forma de fazer agricultura. E baseado em outros autores também. Por quê? Porque vai ter que mudar esse modo, né? Então, quem estuda aí os processos capitalistas de industrialização, né? Então, tem vários autores que falam disso. Para vocês terem uma ideia, essa relação da água é extremamente forte. Então, ocupar 40% no consumo dessa água não congelada, utilizar quase 85% dos lençóis freáticos subterrâneos, então, é uma coisa densa, né? E a gente, quando pensa em produção de alimentos ou pensa em produção de commodities, a gente nunca faz uma ligação tão direta, né? E, ao mesmo tempo, 24% do valor total da produção de países de renda baixa, né, advém dessa agricultura, e 22% da força de trabalho é ocupado na agricultura. Então, ela é uma indústria forte. E, com isso, para a questão da nossa alimentação, o que a gente vê? Uma alimentação globalizada, né? Uma alimentação com pouquíssima diversidade, aonde a gente vê nos produtos industrializados extremamente baseada em soja, né? E em milho e em trigo. Então, aqueles produtos, né, aonde a gente tem o processo de industrialização, a gente tem uma gama de aditivos alimentares, açúcar, né, de adição, gordura trans e sódio numa quantidade, né, que não é interessante para a questão da saúde, e nos produtos in natura e nos produtos industrializados, agrotóxicos e transgênicos. Então, a gente tem hoje, por exemplo, soja no Brasil, né, pouquíssima soja convencional, porque mais de 90% é soja transgênica, e trigo mais de 80% é transgênico. E foi aprovado na Argentina, da onde a gente faz importação de trigo transgênico, então, quer dizer, a gente possivelmente, daqui a pouco, o nosso trigo também será transgênico, né? E com isso, incidência de várias doenças crônicas não transmissíveis, que a nutrição, né, utiliza um bom espaço, né, de tempo, né, e se debruça sobre ela para estudar esses malefícios e para estudar na clínica, né, como proceder, né, nas relações, né, de dietas para essas doenças. Então, a gente tem um risco para uma alimentação saudável e para a sustentabilidade. E com isso, eu gosto muito dessa discussão do Lang, que ele diz que não adianta a gente ficar só discutindo o desperdício alimentar. E eu acho que isso a gente já poderia ter superado se realmente a gente fosse sérios, né? Se realmente a gente fosse olhar para essas questões de uma forma mais séria, principalmente na causalidade lá.
E a diminuição só também do consumo de carnes e laticínios, né? Só fazer essa discussão, que essa está na moda, ela é extremamente importante, mas ela não vai resolver todo esse problema. Eu concordo, então, muito com ele, porque isso é uma visão, de certa forma, centrada num só problema, né? Então, ele fala que a gente precisa de uma visão, né, centrada em todos os processos e de tudo que a gente come. É uma questão difícil? Claro que é uma questão difícil. Mas a gente também tem que pensar que se nós, profissionais, não pensarmos nesse todo, né, quem vai fazer isso? Se nós, acadêmicos, não tivermos essa visão do todo, quem vai fazer essa questão, né? Então, nós precisamos ver isso, né? Quer dizer, essa relação que precisa ser discutida é de tudo que comemos, né? Em todos os processos. Todos eles têm um certo problema. Então, com isso, a gente tem que pensar um pouco qual é o estado da arte dessas questões, né? E qual é o estado da arte no Brasil? A FAO considera que somos o 3º país com uso de agrotóxicos. O IBAMA considera que a gente está com 620 mil toneladas, né? Mas se a gente pensar um pouco, esses dados são considerados por estudiosos de forma que a ONU considera em números absolutos. Pelas últimas relações, né, por exemplo, desse decreto que o governo abriu, né, esse espaço agora, né, sem ter avaliações para agrotóxicos, né, e a gente já vai ver dados sobre isso, a gente acha que a gente está em primeiro lugar, né? E como disse a Cecília, quer dizer, esse é um problema brasileiro, esse é um problema nosso. Então, quer dizer, não queira que vocês... A gente não quer... A gente quer achar, muitas vezes, acadêmicos, né, um artigo científico que fale desse problema alimentar com agrotóxico num estudo que é realizado na Europa, num estudo que é realizado na América do Norte. Mas esse é um problema nosso. Então, é muito sério essas questões relacionadas, né? Então, quando o IBAMA fala que destes aí, são altamente, né, 30, quase 40, muito altamente ou muito perigosos, ou quase 60 perigosos, quer dizer, isso nos diz alguma coisa, principalmente com o tipo de fiscalização que a gente tem. Então, aqui estão os registros para vocês darem uma olhada do que a gente tem em termos, né, do que foi liberado de 2013 no Brasil a 2011. Então, a gente vê, nesse compêndio, vocês imaginem, e essas liberações, elas estão flexibilizadas, né? Essas últimas liberações, elas não estão passando por avaliações, né? Nem para a questão do meio ambiente, nem para a questão de saúde. Então, é extremamente preocupante. Esse é o nosso estado da arte. E o que a gente tem, assim, que a gente chama de submonitoramento? O PARA deixou de ser realizado pela Anvisa. E o último que foi realizado tem várias considerações negativas, né, pelos avaliadores da área. E por quê? Porque a gente não pode nem fazer comparação, porque ele mudou a metodologia também, fora que ele nem avalia, né? Tipo o glifosato, né, que é um herbicida que é mais utilizado no Brasil e no mundo, ele não entra nessa avaliação. E como ele é um pré-utilizado, ele seria quase utilizado para todas as culturas, né? Daí a gente tem esse do IDEC, que foi realizado agora, mostrando que foi interessante, porque ele mostra que o alimento industrializado também mantém, né, a sua composição, as moléculas, então, dos agrotóxicos, né? E na água também, que a gente tem pouquíssimos, né, municípios fazendo monitoramento de água. E com isso a gente tem que falar daquelas questões óbvias, mas são propagadas, quer dizer, aquele agrotóxico que entra na planta, que são os sistêmicos, eles não vão sair com processos de higienização. Tá? Então, a água para consumo contaminada é problema, a dose segura, né? A Brasco Fiocruz diz que não existe dose segura. Tá? Então, o Instituto Butantan também fez um estudo sobre isso, né? É uma dose hipotética. Quer dizer, quanto mais se observa e se estuda. O que a gente também tem no Brasil? Agrotóxicos não autorizados, acima do limite, ou proibido em seus países de origem. Isso é interessante, né? Por que eles não usam nos seus países que são fabricados? Por que essas indústrias estão aqui no Brasil e não estão nos seus países de origem? Então, com isso, a gente tem que pensar aonde que estão essa gama de doenças, né? Provocadas por
por esse uso dessa indústria dos agrotóxicos, né? E coisas que nós, a nutrição, estamos estudando, né? Essas doenças. Estamos estudando muito, são coisas que estão aparecendo. Estresse oxidativo, a gente tem vários estudos no nosso PPGN. Disfunção mitocondrial está super na moda, né, hoje, né, fazendo essa discussão. Desregulação hormonal, a promoção da adipogênese, né, inclusive ligando a agrotóxico à questão da obesidade. Dados genéticos e epigenéticos também, né, que é uma coisa mais nova. A questão da ligação entre transgênicos e agrotóxicos, a gente também tem estudos sobre isso, e também doenças, né, da nossa e do nosso século, depressão, autismo, Alzheimer, doença celíaca, né? Como se investiga isso? Então, a gente também tem subnotificação, a gente tem ausência de estudos a longo prazo, tanto segurança de transgênico, como estudos epidemiológicos sobre avanços de agrotóxicos, aí bate, né, com as questões, né, que a Cecília coloca, como fazer isso, como financiar essas pesquisas, né? Por exemplo, na CTN-Bio, todas as pesquisas que passavam para a liberação dos transgênicos eram financiadas pelas próprias empresas. Não tinha um estudo independente que passava por lá dizendo que era, né, que era possível, que era favorável, que eram interessantes, que eram bons, que eram compactuados com a questão da saúde. Esse estudo aqui da Raíza Cortese mostra, ela fez um estudo na avaliação dos rótulos dos alimentos transgênicos, então para vocês verem a magnitude, né? A maioria dos itens analisados, né, ela fez de todos os itens de um supermercado grande, continham 3 ou mais ingredientes, possivelmente, né, geneticamente modificados de um supermercado. Então, isso é preocupante e a gente está com a desrotulação, né, dos transgênicos no Senado, prontos para ser julgado e, logicamente, vai passar. E não é análise só do T, né? Se vocês lerem lá, e a própria questão da nossa legislação que está hoje, ela é interessante nesse sentido, né? Outra questão, né? Nós estamos no mês aí da questão do câncer de mama. Olha esse estudo da UNOeste, né? Eles vão fazer um mapeamento, porque o que eles viram? Que a média nacional é 63, e na região deles, que é uma região de agricultores, né? De agricultura, em especial de agricultura familiar, eles têm 90. Então, essa região está com 30% a mais de câncer de mama, né? E são aquelas mulheres que não são só agricultoras, são aquelas mulheres que são até, trabalham em outras atividades, mas tem a questão dessa contaminação em casa, roupa, utensílios, proximidade da casa. Então, tem uma série de questões que eles levantam para vocês verem a magnitude desse problema. Então, a gente tem a agricultura familiar, eu trouxe só para ilustrar, né, esse nosso artigo fala sobre essa questão, a importância, então, né, em termos mundiais, né, ela tomou relevância, ela ficou apoderada quando as Nações Unidas colocam ela, né, como interessante, né, para a produção de alimentos. Estima que 80% da produção mundial venha dela. Então, quando a gente fala da produção de alimentos, tem essa questão da relevância. Ela não é sinônimo de orgânicos, né, de agroecológico, mas ela é sinônimo de produção de alimentos. No Brasil também ela é extremamente importante, e ali não é aquele agricultor familiar, somente aquele formato que a gente está acostumado, né? Entra povos e comunidades tradicionais, entra assentamento de reforma agrária, silvicultores, né? Aquicultores, extrativistas, pescadores, e o conjunto deles é 77% do total de estabelecimentos agrícolas e ocupam nem 20% da área total no Brasil, né? Eles geram empregos, eles têm uma população economicamente ativa, então eles são extremamente importantes para essa questão da população. E aí vem as questões das orientações, que eu acho super importante. Essas questões têm que chegar, essas questões de sustentabilidade, de segurança, têm que chegar à população, né? Esse é um capítulo que a gente publicou, né, num livro de edição da URGS, né? E a gente viu o quê? Que o nosso guia é super interessante, né? Ele pega a questão dos produtos industrializados, mas a parte dos produtos, né, in natura e a parte de produção de alimentos, ele não faz um apanhado tão forte, né? Tanto que as questões ligadas à questão de agrotóxicos e de transgênicos são poucos enfatizadas.
Esse estudo aqui da Rafaela Fabre, da tese de doutorado dela, ela analisou os 90 guias disponíveis na plataforma da FAO. E olha, vocês vê, aonde entra o nutricional, é bastante relevante as recomendações, né? Agora, onde entra o sustentável, que vai entrar essas questões ligadas, então, a essas questões mais, né, de produção de alimentos, só 3,2% dos guias, né, de 90 guias. Então, vocês veem como as orientações em termos mundiais não estão ligadas para a parte de produção de alimentos, né? E com isso a gente fala que a agricultura tem que ser sensível à nutrição, né? A Vanessa tem um artigo sobre isso, é bem pioneiro, né, nessa discussão, e a gente reforça isso e faz que o sistema alimentar ele tem que se voltar. A gente defende que a agricultura tem que ser sensível à nutrição e não o contrário, a gente tem que reverter isso. A gente tem que dizer o que a gente quer comer. Claro que é uma relação utópica, né, mas a utopia serve para isso, né? E com isso a gente reporta as questões da agroecologia, é só ver teoria da trofobiose, é só a gente pensar de onde sai nosso alimento, é só ver os dados, né? É só ver os achados e os escritos da Ana Maria Primavesi, aonde que sai uma vitamina A de uma cenoura? É do solo. Então, se esse solo não tiver interessante, né? Tudo que está nesse solo passa. Então, quer dizer, a nossa saúde vem do solo, vem desse equilíbrio. E essa é a formação, essa é a ligação. Quer dizer, por que olhar a produção de alimentos, né? É daí que vem nutrientes. Daqui a pouco não vai precisar mais separar a questão da nutrição com a sustentabilidade, vai ser uma coisa só se a gente pensar. A gente também estabeleceu um conceito que a gente não quer banalizar mais conceito de saudável. O conceito de saudável não pode ser só nutricional, ele tem que envolver tudo. Ele tem que envolver todas essas questões, que vai desde a produção até o consumo, né? E a gente fez isso, assim, trabalhou muito essas questões, né? Inclusive metodológica na tese da Sueli Martinelli, né? Então, a gente traz essas questões mais aprofundadas. Aqui mostra, por exemplo, se a gente analisar os macronutrientes entre orgânicos e convencionais, a gente não tem diferença, tem isonomia. Agora, quando vai para os micronutrientes, a pesquisa nos mostra as diferenças. E as coisas importantes hoje na nutrição. É o que se estuda hoje, o que se define como importância na nutrição. É esses micronutrientes que a gente está dizendo que são, né, interessantes como para os antioxidantes, etc. Então, a gente se une ao SAC, se une ao GLISMA, né, para fazer essa relação toda entre agroecologia, sistema alimentar sustentável, né, a relação ecológica territorial, né, e cultural, fazer sabe, se mexe, assim, essa questão toda de unir todas essas questões para nutrição, né, para a questão da saúde e nutrição, né, para uma alimentação saudável. E nossos desafios, né? A gente defende uma rotulagem, a gente não está com a rotulagem ideal, né? Onde foi aprovado na Argentina a rotulagem igual do Chile, aquela rotulagem, né, mais interessante, nós não conseguimos isso, né? E o que a gente defende? Uma rotulagem total. Esse morango aqui, né, a geleia de morango industrializado, tem a rotulagem normal, aqui eu peguei a parte dos ingredientes. A gente defende uma rotulagem total. Então, essa geleia de morango teria que vir com a rotulagem do In Natura, e o In Natura vendido tinha que ser assim. Né? A gente teria que saber qual fertilizante, qual agroquímico, qual o período de carência, quer dizer, quando é que foi passado, então, o último agrotóxico, né, para ser vendido, quem foi o comercializador e quem é o engenheiro agrônomo que assina esse receituário agronômico, né? Que isso que é o CREA que faz essa questão. Então, a gente precisa que essa fiscalização seja interessante. Isso aqui é uma rotulagem ideal. Aí, a biodiversidade, né, tem que entrar nessa questão. Isso é biodiversidade. Né? A gente precisa olhar os biomas, precisa entender dessas questões. O Brasil é um país fantástico nesse sentido, somos vários países num país só. Eu trago algumas frutas aqui da região sul, então a gente tem pitanga e cereja, ameixa do inverno, butiá, essas são frutas que não têm agrotóxicos, mas são frutas que não estão na comercialização. Elas não fazem parte do ambiente alimentar de quase toda a população da região sul, porque elas não estão para serem compradas. Nosso pecan ainda é um pouco melhor, né? Romã, ariticum, sete capote e acerolas, né? E elas estão aí, as vermelhas, elas poderiam, né, estar agregadas ali nos berries, né? Para que precisamos importar berries? Né? E, para finalizar, as nossas políticas públicas intersetoriais, a gente precisa tributar agrotóxicos, alimentos industrializados, a gente tem que incentivar
financeiramente, né, produção de alimentos orgânicos. A gente lá na questão das certificações, a gente penaliza quem produz o orgânico e o agroecológico, né? E quem produz o convencional a gente não faz nada, porque ele gasta para rotular e o de convencional não gasta nada, ele vende na boa, né? Como se diz. A gente tem que qualificar o sistema de saúde, porque todos esses agravos vão para o SUS e todos nós pagamos o SUS. Né? Influenciar os currículos na formação de profissionais, eu citei alguns aqui. A gente precisa formar profissionais que vejam essas questões e que saibam dessas questões. Quando o nutricionista estuda lá a segurança dos alimentos, ele tem que estudar essas outras questões, não só as questões microbiológicas, né, etc. A gente tem que instigar os guias alimentares com recomendações sobre qualidade e segurança dos alimentos, desde a produção até o consumo. A gente tem que orientar campanhas públicas e outras nas mídias para alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis. A gente tem que trabalhar a rotulagem do alimento, né, do in natura aos processados. Incentivar, né, selos e certificações para alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis, mas um incentivo público, né? Não um incentivo que é hoje, que o produtor tem que desembolsar para criar um selo, né? E os consumidores têm um papel de indutores, né, dos sistemas alimentares sustentáveis que produzem alimentos saudáveis. Então, a gente acha que todo esse arcabouço, né, de questões que a gente coloca, são importantes, porque a gente tem que formar. Eu acredito muito que a gente tem que instrumentalizar o consumidor para que o consumidor seja um indutor, mas a gente precisa de alguns pressupostos para que esse consumidor consiga ser instrumentalizado, para ele consiga ser um executor nesse sentido, para a gente conseguir determinar um pouco esse exercício de dizer quem comandar e dizer como é que a gente quer essa produção. Que aí sim, né, a gente vai conseguir ser um ator principal nesse sistema alimentar, né? Essa é uma utopia, mas eu acho que é uma utopia que a gente tem que começar a perseguir. Essa é a minha fala, né? Agradeço. Suzy, muito obrigada também. Foi no laço ali, cronometrado, obrigada. Tem alguns comentários aqui, né? A Letícia Cardoso está aqui falando a questão da transversalidade da sustentabilidade no sistema alimentar, ela é muito importante, né? E você fez essa caminhada, né, junto com a gente, né? Desde a produção até chegar na rotulagem e no consumo, e esse olhar transversal, como a Letícia está chamando a atenção, que você nos trouxe aqui, o quanto que ele é estratégico, né? E a Juliana, ela está comentando que você trouxe uma reflexão muito importante, né? Que o debate urgente que afeta a alimentação de todos, né? De todos, e muitas vezes na academia, nossa formação ainda prevalece um enfoque sobre o efeito do nutriente isoladamente, né? Toda essa crítica ao nutricionismo que a gente vem fazendo, né? E que é importante a gente trazer para esse debate dos sistemas alimentares, né? E a Érica Luiz, ela está falando que essa questão da desregulação hormonal, né, ela já viu alguns profissionais falando, não só relacionada ao uso de agrotóxicos, mas também relacionada ao uso excessivo de plásticos. A gente vai ter oportunidade, na sequência da fala da Beta, a gente poder discutir alguns desses assuntos, também as perguntas que já chegaram, né? Eu também estou com algumas questões aqui, porque as duas falas instigaram bastante, e agora a gente vai passar para a terceira fala da querida Beta, Elisabetta Recine, mais carinhosamente conhecida como Beta Recine, docente integrante do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, OPSAN, da Universidade de Brasília, e que integra o Grupo Temático de Alimentação e Nutrição, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Grupo de Trabalho de Sistemas Alimentares e Nutrição, do Mecanismo da Sociedade Civil, do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, e a comissão organizadora da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, da qual a gente compartilha aí o trabalho, né, Beta? É sempre uma alegria e uma oportunidade de aprendizado estar com você em qualquer espaço. Então, agora você tem 25 minutos, né, para fazer a sua contribuição, e depois a gente parte para o diálogo, né, com as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, muito obrigada, Vanessa,
Olá, Cecília, Suzy, todo mundo que está aí. Quero super agradecer o convite. Eu acompanho o seminário desde o primeiro e acho que ele cumpre um papel tão importante de dar visibilidade para esse tema, não só enquanto tema em si, mas tudo que está sendo produzido na região. É super fundamental. Eu já fiquei com um monte de coisa aqui, ouvindo a Cecília, ouvindo a Suzy, e eu vou colocar o meu relógio, porque aí eu me adianto um pouco ao teu aviso, porque senão a gente fala, né? Quero compartilhar a tela também. Deixa eu só me organizar aqui. Antes de começar, eu quero render assim a minha homenagem, minha humilde homenagem a esse destaque que a Cecília fez no início da fala dela, sobre todo esse processo corajoso que o Canadá está fazendo e desejar muito que a gente possa chegar num nível de civilidade na nossa sociedade, que a gente faça a mesma coisa. E coloco aqui a minha homenagem a todas as pessoas que, na verdade, é a grande maioria da nossa população, que está enfrentando um cotidiano injusto, desigual, terrivelmente penoso, e, igualmente, prestar minha homenagem à sociedade civil brasileira em essas duas fotos aqui, que mostram os movimentos urbanos. Esse aqui é o movimento dos trabalhadores sem teto de São Paulo, quando eles fizeram uma manifestação na Bolsa de Valores de São Paulo contra a fome, e à direita o movimento indígena, que acho que hoje representa o pico do iceberg das injustiças e de um processo de tentativa de anulação da nossa realidade e da nossa história, e o quanto eles são exemplares na resistência e o quanto nós precisamos agradecer a todas as mulheres, crianças, anciãs e anciões e adultos, mulheres e homens indígenas que resistem, não só por eles, mas por todos nós. E não só por todos nós, brasileiras e brasileiros, mas por toda a humanidade no serviço profundamente essencial que eles fazem. Então, eu quero registrar isso para a gente poder começar a falar deste senhor aqui, sistema alimentar, ou sistemas alimentares. E digo senhor porque o sistema alimentar hegemônico da maioria dos países desse mundo, dessa terra, ele é um sistema alimentar, o hegemônico branco, homem, explorador. Acho que, dentre todos os sistemas econômicos, o sistema alimentar hegemônico é um dos mais exemplares na produção do que a Cecília tão bem problematizou, que é a questão das iniquidades. Acho que esse é um grande produtor de injustiça, não só injustiça alimentar, mas injustiças em geral. Eu não vou falar dos sistemas alimentares como um todo, porque me pediram para falar desse núcleo aqui, né? Desse núcleo do sistema alimentar, que é essa parte aqui que a gente denomina o tema desse encontro, que são os ambientes alimentares. Eu gosto dessa representação aqui. Existem inúmeras representações de sistemas alimentares que tentam dar profundidade ao conjunto de relações, de interações, de dimensões do sistema alimentar. Mas eu venho trabalhando com esse e eu acho que esse, em particular, deu um avanço ao relatório de 2017 do painel de especialistas do Comitê de Segurança Alimentar, porque eu acho que ele deu uma abrangência aos ambientes alimentares maior do que o anterior, porque ele dá mais visibilidade a essa intersecção entre a questão das cadeias, né, produtivas, que estão relacionadas principalmente à produção e abastecimento de alimentos, aos elementos que compõem o comportamento das pessoas, né, o comportamento alimentar, e o resultado disso em termos de alimentação, né, que vai gerar resultados em saúde, que vai gerar resultados em nutrição, mas não só
né, vai gerar resultados econômicos, sociais, ambientais, etc. Então, nesse relatório, que é o relatório que eles falam da Agenda de 2030, eles colocam os ambientes alimentares como o resultado dessas intersecções. E você pode olhar esses resultados tanto do ponto de vista do indivíduo, de uma comunidade, de um território, de um país e também do planeta, né? Então, você tem essas diferentes camadas. E é disso que eu preparei minha apresentação para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, importante, acho que a Suzy, tenho certeza que a Suzy olhou a questão da sustentabilidade ao longo, né, desses elementos, e eu queria destacar quais são as características, vamos dizer assim, do que devem ser e do que a gente constrói a cada dia, apesar dos pesares, esse paradigma dos sistemas alimentares sustentáveis. Quais seriam as características? Bom, eles devem ser produtivos e prósperos, quer dizer, eles precisam produzir alimentos suficientes para todas as pessoas, e certamente não só no presente, mas no futuro. Eles precisam ser promotores de equidade e inclusão, então todas as pessoas precisam, envolvidas nesse processo, precisam desfrutar, precisam aceder os seus resultados, né, as suas riquezas. Eles precisam ser empoderadores e democráticos, quer dizer, ao longo dos seus processos, eles precisam gerar participação, capacidade de decisão legítima e informada. Logicamente, eles precisam ser resilientes, eles precisam garantir estabilidade em situações de emergência e de crise, eles precisam ser regeneradores. Quer dizer, todo o processo de produção precisa gerar também processos que garantam produções futuras, e eles precisam, logicamente, produzir alimentos saudáveis e que nutram o nosso corpo e que nutram o planeta também. E olhando essas características, a gente pode ir olhando também os diferentes sistemas alimentares, desde os hegemônicos, dominadores, até os sistemas alimentares locais, agroecológicos, o quanto eles estão mais próximos ou mais distantes dessas qualidades. E aí, dando um zoom, né, na questão dos ambientes alimentares, que são o resultado dessa intersecção entre as cadeias de produção e abastecimento, o comportamento das pessoas em relação... Eu não gosto de falar comportamento do consumidor, tá, gente? Então, apesar de vocês lerem isso aqui, eu vou sempre tentar lembrar de falar do comportamento alimentar das pessoas, né? Por quê? Porque quando a gente... É lógico que existem outros referenciais, mas eu, às vezes, evito usar só consumidor, porque, senão, a gente está excluindo simplesmente mais da metade da nossa população nessa discussão. E também a questão das características da alimentação, né? Então, os ambientes alimentares, quando eles, sendo produto dessa articulação entre esses três grandes elementos, eles vão ser compostos ou caracterizados pela disponibilidade e acesso físico e financeiro aos alimentos, a aceitabilidade, que alimentos são esses, né? O quanto eles são coerentes ou não com os meus hábitos, com os meus valores, com as minhas características, o que tem de informação, de orientação, né, disponível naquela sociedade, naquele ambiente, qual é a qualidade e a segurança sanitária desses alimentos e quais políticas públicas interferem e alteram, contribuem ou dificultam todos os elementos anteriores. Então, portanto, eu também gosto dessa definição que fala que o ambiente alimentar não é uma situação rígida, mas sim um contexto, né, que articula aspectos físicos, econômicos, socioculturais e políticos e que vão moldar, então, aqueles aspectos que eu falei para vocês, o acesso físico, a acessibilidade econômica, a inocuidade, o acesso e a capacidade de analisar informações,
conhecimentos disponíveis, preferências alimentares e também habilidades em relação a tudo isso. E, portanto, eles se articulam com as cadeias de abastecimento de alimentos. E é interessante o tempo todo pensar que essa relação, ela, mais do que bidirecional, ela é multidimensional entre comportamento e ambiente, entre cadeias e ambiente. Então, o tempo todo você precisa pensar que essas relações são dinâmicas. Isso dá a riqueza, né, desse momento, que são os ambientes alimentares, e também dá a complexidade deles. Então, portanto, os ambientes alimentares, eles são um dos nós críticos para a transformação dos sistemas alimentares. E, por serem um dos nós críticos, muitas vezes há propostas que olham simplesmente, entre aspas, simplesmente mudanças nos ambientes alimentares como protagonistas da mudança, né, dos sistemas alimentares. E a gente vê que não, né? Justamente por a gente estar falando de um tema e de uma agenda sistêmica, multidimensional, em que cada nó altera todos os nós e todos os nós alteram cada um dos nós, a gente precisa pensar o tempo todo em mudanças que vão mexendo no sistema, idealmente como um todo. É lógico que isso, em termos reais, isso é extremamente complexo, mas o tempo todo a gente precisa estar olhando no geral e no específico, para a gente poder caminhar nas transformações que nós consideramos necessárias. E é justamente por isso que a gente tem alguns slogans, vamos dizer, algumas palavras de ordem que movimentam o processo de transformação, como comer é um ato agrícola, comer é um ato político, a questão da própria cidadania alimentar. Isso mostra que o ato de comer é um ato que está relacionado ao que vem antes disso, o ato de comer é um ato que está relacionado à transformação do processo como um todo. Então, queria olhar um pouco essa questão do comportamento alimentar, né? Tanto individual quanto coletivo, e tudo que está em volta dele, e como que isso é expressão dos diferentes ambientes alimentares, né? Então, a questão do o que eu compro, como eu compro, o que eu posso comprar, o que eu consumo, como que eu preparo os meus alimentos, com quem eu consumo a minha comida, onde eu consumo isso, como eu preparo, e tudo também que muitas vezes, o desafio de percorrer essa roda, né? Essa roda é uma roda que está olhando ou expressando a possibilidade de comer, né? Mas a gente tem que olhar também a roda que mostra a não possibilidade, os desafios de comer, porque tudo isso configura os diferentes ambientes alimentares e são consequência da cadeia produtiva. Então, os ambientes alimentares, eles vão sempre ser uma combinação, né, das dinâmicas da cadeia alimentar, dos aspectos do ambiente físico, das características das pessoas, tanto pessoas indivíduo, mas também pessoas que configuram um coletivo. E, logicamente, os contextos político, social, econômico e cultural. E em relação ao que eu falei de dinâmicas da cadeia alimentar, o que eu estou falando, né? O que eu quero dizer com isso? São principalmente os pontos de entrada, né, dos alimentos no que a gente configurou como ambientes alimentares. Eu estou falando dos cenários, né, nos quais os alimentos são ou não disponibilizados e comprados. Então, estou falando da rede de abastecimento, estou falando das diferentes oportunidades que as pessoas têm de entrar em contato com o alimento, de entrar em contato com o produtor, de comprar ou não comprar um alimento, uma refeição. Esses são os chamados pontos de entrada dos alimentos. E outro aspecto que compõe a dinâmica da cadeia alimentar são os alimentos propriamente dito, ou bebidas ou refeições. Quais alimentos estão entrando por essas entradas, né? Como que eles entram? Com que características que ele tem? Quem produziu? Como produziu? Quem preparou? Como preparou? Eles são acessíveis? Eles são desejados? Não? São desejáveis para as pessoas? Eles são coerentes com aquele ambiente, com aquela referência cultural daquela comunidade ou daquelas pessoas? Então, essas são as diferentes dinâmicas da cadeia alimentar que compõem a relação da cadeia produtiva com o ambiente alimentar.
Então, portanto, os ambientes alimentares, não exclusivamente, de maneira nenhuma, mas, em grande medida, eles são definidos por esses diferentes atores e processos da cadeia produtiva. Portanto, é imprescindível que, quando a gente pense em mudança de ambientes alimentares na direção da sustentabilidade da saúde, a gente precisa pensar em ações que incidam nesses sujeitos e nesses processos. E daí toda a nossa, o nosso processo, tanto no Brasil quanto em inúmeros países, de incidir nesses processos, nesses atores, através de medidas regulatórias, seja da publicidade, seja de composição de produtos, seja da questão da rotulagem, na composição de custos e de preços dos produtos. Outros aspectos que consistem, né, na interação desses elementos e que vão compor os ambientes alimentares, tem os aspectos do ambiente físico, quer dizer, como é que eu chego aonde eu posso comprar alimento ou comida? Que tipo de infraestrutura tem disponível? Que tipo de estabelecimentos estão disponíveis? Logicamente, tem as características das pessoas, né? A questão de renda, da educação, as atitudes, os valores culturais, as habilidades e os contextos político, social, econômico e cultural, que não são elementos à parte disso, mas elementos transversais a todos esses anteriores que eu citei. Eu quero fazer uma menção rápida, eu estou vendo que eu tenho 5 minutos, então eu quero fazer uma menção rápida a esse documento que eu gosto bastante, que é desse grupo que a Cecília participa e que tem produzido documentos muito importantes ao longo da sua trajetória. Esse é um documento recente que eles fazem uma reflexão colocando a situação no futuro, no caso em 2045, levando ao extremo, se a gente continuar jogando o jogo que está sendo jogado, do ponto de vista hegemônico, então, se a questão dos sistemas alimentares continuarem trilhando o caminho das regras do sistema hegemônico, e eles fazem um outro exercício que é: se as bandeiras, as experiências e as propostas dos movimentos sociais e da sociedade civil conseguirem ganhar força e colocarem um novo paradigma no sistema alimentar, aonde a gente chegaria? É um documento muito interessante de ler, eu não vou ter como conseguir detalhá-lo aqui, eu destaquei só alguns aspectos que estão mais relacionados aos ambientes alimentares. Eles fazem uma análise inicial de contexto sobre as consequências desse processo de concentração crescente no setor agroalimentar e nos sistemas alimentares como um todo. E olhando as cadeias de produção e abastecimento, eles alertam para algo que já é uma realidade, não um risco futuro, que é uma profunda concentração e verticalização dos processos de produção e varejo. E não só dos modos de produção, mas também no saber, no conhecimento, no financiamento, nas diferentes processos que colocam à disposição alimentos para todos nós. Então, isso gera um aumento de poder e de influência das grandes corporações, e aí não só daquelas que processam alimentos, mas, na verdade, a gente está tendo uma concentração que faz tudo isso ser quase um aglomerado único. Né? Então, isso faz com que as regras estejam na mão deles, e isso é absolutamente temeroso de todos os pontos de vista, do ponto de vista da soberania dos países, na soberania dos povos, na capacidade dos povos e dos países se alimentarem da maneira que decidirem se alimentar. E, em cima disso, eles colocam o que seriam esses cenários promissores da agenda dos movimentos e da sociedade civil, que são sistemas alimentares que tenham como base a diversidade, a agroecologia e os direitos humanos, e aí eles vão detalhando várias possibilidades que eles chamam de oportunidades, e eu destaquei 2.
Uma é a de acelerar as mudanças para cadeias de abastecimento territoriais e consumo ético. Tá? Aprender com as experiências em todo o mundo gerou muitas experiências nesse sentido durante os períodos mais severos da pandemia, ampliar as iniciativas locais e as políticas municipais, reconfigurar as cidades no sentido que as cidades sejam promotoras de ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis, através de circuitos curtos e integrados de produção e abastecimento, ampliação da agricultura urbana e periurbana, e fortalecer um novo referencial ético de vínculo entre campo e cidade, produção e consumo, e ampliar as relações justas e transparentes. E a gente explicitar, algo que a Cecília mencionou, muito importante, explicitar para que a sociedade tenha conhecimento e se apodere de qual é o real custo do que a gente está comendo atualmente. E não só o custo em saúde, mas o custo planetário presente e futuro. E outro aspecto que eles colocam como uma oportunidade de mudança é a mudança nos fluxos financeiros e colocar tributações justas para as grandes corporações e para os produtos não saudáveis. E o saudável aí, não só o saudável do ponto de vista nutricional, mas eles colocam outro elemento importantíssimo que a Suzy mencionou no final da fala dela, que é a questão da sustentabilidade do que está sendo produzido, comercializado, comprado e consumido. E eu acho que eu não vou... eu vou só mencionar rapidamente, porque certamente eu passei meus 5 minutos. A gente consegue vislumbrar a complexidade, a multidimensionalidade dos sistemas alimentares, da inter-relação com os ambientes alimentares, mas muitas vezes, quando a gente vai pesquisar ou quando a gente vai pensar em políticas públicas, a gente ainda não consegue dar a profundidade que a gente precisa dar a esses temas e a interação entre eles. E eu sou um exemplo disso, porque eu estava tentando, durante a preparação dessa apresentação, tentar fazer algo mais integrado para pensar que a gente não pode mais pensar propostas de ambientes alimentares, pensar propostas de produção, mas o quanto a gente precisa realmente articular isso. Então, o ambiente alimentar saudável, ele é resultado de uma produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, que se articulam com estratégias de abastecimento popular, que ampliem o acesso físico e financeiro a alimentos culturalmente apropriados. Para quem é da agenda e do movimento de segurança alimentar e nutricional no Brasil, de soberania alimentar no Brasil, sabe que isso é um processo que a gente vem construindo passo a passo, historicamente, que a gente chega mais perto, a gente se afasta, mas a gente sempre está seguindo em frente para conquistar isso. E a gente tem inúmeras experiências que realizam isso de uma maneira muito concreta, muito prática. Então, isso não é uma utopia, né? É uma utopia a gente conquistar isso de uma maneira mais ampla, mas isso é uma realidade em inúmeras experiências locais. Então, ambientes alimentares saudáveis são alimentos, bebidas, refeições que contribuem para uma alimentação saudável, que eles estão disponíveis, acessíveis, são de baixo custo, são agradáveis, são amplamente valorizados e promovidos. E ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis, eles impulsionam modelos de produção, abastecimento socialmente justos, resilientes e regenerativos. Agora, por favor, lembrem do que eu falei antes, isso não é um processo unidirecional e nem bidirecional, ele é multidimensional e multidirecional. E com isso eu termino e espero a gente poder conversar alguns minutos a partir de agora. Obrigada. Beta, muito obrigada. A gente tem um tempinho ainda para conversar. Tem algumas pessoas aqui que estão elogiando as 3 falas, para as quais eu me somo também. Então, a Milene está aqui falando, né, que reflexões importantes e muito pertinentes nessa mesa. Parabéns às palestrantes. A Juliana está falando, Elisabetta, brilhante e precisa como sempre. A Maria Elisa está destacando aqui, aprendendo muito com essas falas. A Verusca Guiar, ótimas reflexões. Não conhecia a professora Beta. Estou encantada. Entra na fila. As reflexões estão brilhantes. Que alegria escutar essas referências. E, de fato, queria dizer que
muito conectada às três falas, nessa proposta que a mesa tem de justamente estabelecer essa relação entre ambientes alimentares e sistemas alimentares mediados aí pela sustentabilidade, né? E as três palestrantes, as falas, elas se conectam, nos trazendo justamente essa necessidade da gente exercitar um olhar crítico, multidimensional, contextualizado sobre os alimentos, sobre os ambientes alimentares. E isso significa a gente entender que os ambientes alimentares, eles afetam e são afetados por aquilo que Cecília nos trouxe, né, com aquela discussão sobre desigualdade, sobre equidade, o que significa, então, a partir do modelo de produção, né, que Suzy também nos trouxe, quanto esse modelo ele vai produzir, ele está baseado em desigualdades, mas ele vai produzir novas desigualdades, e isso vai impactar nos nossos ambientes alimentares. E aí a Beta trouxe de uma forma muito importante o que se tem construído em termos de proposições, né, para a construção aí de ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para contribuir com a mesa, e em seguida vou passar para as perguntas, que tem a ver com o fato justamente que, ao trazer esse debate da desigualdade que Cecília nos trouxe, que a Suzy e Beta também vão dialogar com isso, o quanto se apontou, né, que promover ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis requer uma caminhada de transformação muito profunda, né, que ela se dá tanto num referencial ético, político, mas também no nosso paradigma técnico-científico de produção de alimentos, relacionado à nutrição e tudo mais, e o quanto isso requer que a gente enfrente as dinâmicas desiguais, exploratórias e expropriadoras, né, do sistema, não só do sistema alimentar, mas do sistema capitalista que a gente vive. Então, isso fica muito evidente quando a gente traz os dados e vai mostrar quem são as pessoas que, é paradoxal, né? Embora estejam na base de um sistema alimentar saudável e sustentável, que são os povos e comunidades tradicionais, que é a população negra, que são as mulheres, né? E a gente tem aí algumas pesquisas ligadas ao campo da agroecologia, mostrando como o trabalho das mulheres contribui para uma diversidade produtiva, para resgate, né, e conservação de agrobiodiversidade, e justamente na outra ponta a gente vai ver que são essas populações que estão enfrentando insegurança alimentar e nutricional quando a gente vai comparar com o restante da população. Então, acho que esse é um ponto importante que eu queria colocar para esse debate, né, como que a gente faz essa discussão dos ambientes alimentares, trazendo a questão do racismo, né, do enfrentamento aí do racismo estrutural, do racismo institucional operando, né? Eu vou começar, tem algumas perguntas, vou fazer o seguinte, eu acho que a gente pode fazer 2 rodadas, eu vou trazer algumas perguntas, a gente faz uma rodada e em seguida a gente faz uma outra rodada. Então, a primeira pergunta Cecília, Suzy e Beta, vocês podem acompanhar também pelo chat, porque aí facilita, né? Eu vou estar lendo aqui, mas depois que vocês poderem recuperar. Então, a pergunta para a Cecília, da Letícia Cardoso. Com sua experiência num país de alta renda, você poderia comentar sobre essa desigualdade de poderes mais estruturais comparada ao cenário da América Latina, em especial no campo da promoção da alimentação saudável? Então, essa é uma questão, Cecília, importante para você responder. Eu vou fazer mais umas 2 perguntas para a gente poder fazer essa rodada, né? A Mariana Zogby está trazendo uma pergunta: como deve ser a abordagem das dietas sustentáveis no contexto da insegurança alimentar e nutricional? Então, quem se sentir à vontade de vocês 3 para responder essa pergunta, fique à vontade. E o Juan Soares Medeiros, ele está trazendo uma outra questão que é, atualmente, como podemos superar a questão da maior frequência de alimentos processados versus alimentos processados, ultraprocessados, atrelados ao seu respectivo custo e conveniência? Pelo que eu entendi, essa pergunta está direcionada para a Suzy. E deixa eu ver se mais uma... Isso, essas são as primeiras questões, acho que a gente faz essa rodada, depois a gente parte para outra. Quer começar, Cecília? A gente mantém a ordem anterior da fala? Ok, vou tentar aqui
A pergunta que foi diretamente para mim foi sobre a situação da promoção da alimentação saudável no Canadá. E, é claro, isso está ligado, a gente está falando de um sistema todo, e as falas da Suzy e da Beta foram importantes em trazer, né, esses elementos desse sistema todo, porque o que a gente pode resumir, assim, talvez, né, a questão do ambiente. A gente tem um ambiente alimentar criado por esse senhor, que a Beta disse, né, esse senhor branco do sistema alimentar. And in food systems, que ditam o que a gente come, ditam o que tem, o que tem disponível, o que tem de acesso, o que tem. E o que a gente está querendo, e a Suzy colocou isso muito bem, é dar uma reviravolta nisso. É dizer, olha, o que a gente quer comer, como a gente quer comer, entrando na ética, é que tem que formar esse sistema. E esse documento que a Beta trouxe também, do IPES Food, né, The Long Food Movement, que ela diz, essa tentativa de mostrar isso. Como é que seria esse sistema e qual que seria o ambiente alimentar que a gente teria se a gente fizesse essa reviravolta? Em termos da pergunta de ser no Canadá, um país de renda alta e tudo isso, as questões são as mesmas, porque a gente está toda no mesmo sistema alimentar global. Então, a gente tem os desafios com relação a esse sistema global são as mesmas. Agora, existem as culturas locais que permitem certas coisas em um local ou outro, né? Uma das coisas interessantes de se ver aqui no Canadá, no momento, é o tanto que o Brasil e as políticas públicas do Brasil e as iniciativas da sociedade civil e as pesquisas que foram feitas no Brasil influenciaram o pensamento sobre as questões do ambiente alimentar e, principalmente, da promoção da alimentação saudável no mundo. Eu não conheço muito sobre a situação de outros países da América Latina, mas eu procuro seguir a situação do Brasil, né? E, infelizmente, no Brasil, nós estamos nesse hiato, né? Espero que seja um hiato, que passe isso rapidamente, que a gente só tenha foi um momento de, sei lá, né, de pesadelo coletivo assim, na situação, mas o Brasil estava indo por muitos anos sendo pioneiro, né, em divulgar um caminho. Esse caminho do Long Food Movement, o Brasil formou muito disso, porque é uma questão da sociedade, participação da sociedade civil e políticas públicas que façam isso. Aqui no Canadá, nós fomos influenciados pelo Brasil. E a Beta esteve aqui em 2018, eu acredito, né, Beta? Numa conferência nacional que estava discutindo exatamente o desenvolvimento de uma política nacional de alimentação, seguindo muitas das coisas que o Brasil tinha feito. Então, o nosso guia alimentar atual, que foi aprovado em 2019, tenta seguir o Guia Alimentar de 2014 do Brasil, que trouxe uma porção, a Suzy apontou algumas coisas que não são enfatizadas tanto, principalmente a questão ambiental, por exemplo, mas esse Guia Alimentar brasileiro de 2014 é uma revolução global, e agora muitos outros países estão começando a seguir. Então, o Canadá tem um guia alimentar que tem muito mais a ver com isso, e a questão das políticas públicas que se teve no Brasil por muito tempo e da participação da sociedade civil, a governança do que precisa para trocar esse sistema. Então, eu digo assim, que nós todos estamos enfrentando um sistema que é global, não é uma coisa diferente nesse sentido. E que
em termos do que se pode fazer, a Suzy falou, tem coisas que são brasileiras, a gente tem que lidar com isso na questão local, mas são como essas coisas se manifestam localmente. Porque a pressão global, a concentração que temos na indústria de alimentos, que afeta o mundo inteiro, e essa luta que eu estava falando sobre a pesquisa, o que a pesquisa pode trazer, a luz que isso pode trazer para o debate público que precisa ter tido, porque isso não pode ser deixado nos bastidores. Nos bastidores é difícil ganhar essa batalha, então tem que ter uma discussão pública e os pesquisadores têm que trazer a luz para essas questões para poder ter as políticas públicas que são necessárias. Então, é isso que eu gostaria de dizer. A gente agora está aqui no Canadá, além do Guia Alimentar Novo, nós estamos tentando instituir uma comissão nacional que seja um pouco parecida como o CONSEA, né, a nível nacional, né, foi por tantos anos, por tanto tempo. Nós estamos tentando constituir essa comissão a nível nacional, federal, no Canadá, que consiga também guiar um pouco dessas mudanças que são necessárias. Então, só para dizer isso, apesar de ser um país de alta renda, nós lidamos com muitos dos mesmos problemas, inclusive a questão de inequidades, né? Então, eu já falei da questão indígena. Os povos indígenas canadenses são os que representam maiores níveis de diabetes do mundo, porque a alimentação tradicional dos indígenas canadenses foi totalmente destruída por causa de movimentos, de coisas ambientais. Eles não podem mais consumir alguns dos produtos tradicionais indígenas por causa da destruição, a poluição ambiental. E nós temos uma população também de negros, uma população negra que também a incidência de insegurança alimentar é muito maior em populações negras no Canadá. Então, os problemas são bem típicos. Agora, realmente, a solução a gente precisa ver localmente o que a gente pode fazer, né? Acho que eu vou começar com isso aí. Muito obrigada. Eu queria informar que, por conta do tempo, a gente vai precisar agora encerrar as perguntas, né? A gente já tem um volume grande de perguntas aqui. Então, ficando alguma dúvida que pode deixar nos comentários, né? Que depois a gente encaminha para as palestrantes. Vou passar, então, para a Suzy e depois para a Beta. Eu vou tentar juntar um pouco a questão, acho que das falas, né? Fazer uma abordagem mais assim, geral. Eu concordo muito com a Cecília, né, nas questões. Eu acho que a gente tem um grande problema mundial e é um processo capitalista, né, que está inserido. Eu acho que é por isso que eu acho assim também que mesmo dentro desse processo mais macro, né, mais globalizado, eu acho que o Brasil está passando por um processo, né, como a Cecília, com palavras muito carinhosas, né, muito comentou, mas a gente está com um processo de governabilidade impossível de ser, né, inclusive... como se diz, como é que as charges nos dizem, vai ser difícil os historiadores no futuro, né, contarem esta passagem brasileira. Espero que realmente, né, o ano que vem isso seja transportado. Então, eu estou bem pessimista, sim, né, digo para a Beta que acho que tem coisas aí que é utopia, sim, né, porque eu acho que o desmonte foi muito grande. Eu acho que nós vamos levar muito tempo para reconstruir o básico do que a gente já tinha, né? E concordo com a Cecília, a gente estava num caminho muito bom, né? E assim vem várias coisas, né? Foi o desmonte do Conselho e outros desmonte todo das políticas públicas que podiam se encaminhar. A gente não estava no maravilhoso, né? Em especial do meu tema, que seria a parte da produção de alimentos, nós não estávamos com um contexto maravilhoso, mas nós estávamos encaminhando para políticas públicas mais ligadas à agroecologia, né? A gente estava dentro desse contexto mais animador.
né? E outras tantas, né? E claro, né? E esse meu tema é deixar claro, né? Que ele trata da qualidade, né? E você só vai buscar a qualidade do alimento quando você consegue resolver o problema do acesso. Né? Então, é óbvio, a gente está vendo aí na mídia, né, as pessoas, né, a Beta até mostrou ali as manchetes, né? Quer dizer, está horrível, né? A busca pelos ossos, a busca pelo lixo. Então, obviamente, que a gente fazer essas falas aqui chega a dar um... Né? Por isso que eu não estou otimista, né? Por isso que eu acho que as coisas estão muito da relação, até das coisas que a gente está trabalhando, é uma relação bem utópica isso, porque agora a gente está voltando a discutir acesso, a discutir a falta, né? A discutir as coisas básicas em relação a isso, né? Quer dizer, há um retrocesso enorme dessas questões. Então, é muito complicado isso, né? Mas realmente a gente tem que tomar um impulso aí, né? Mas também, por outro lado, eu vejo essas questões assim, como é que a gente vai fazer, né, a questão ali, como é que nós vamos discutir dietas sustentáveis no contexto do INSAM? Eu acho que a gente tem que discutir, sim, pela questão do consumo, né? Podemos usar outra terminologia, não usar consumidor, mas também, por um lado, é o consumidor que vai alavancar, eu acho que vai alavancar, sim, pela questão do consumo. Se nós temos fome em relação à questão de acesso, eu acho que também, muitas vezes, pegar essa terminologia aí do economês é bom para algumas pessoas entender esse processo, né? Não vim com justificativas, aliado a esse tema que eu tratei da produção, eles conseguem entender daí. Muito pouco, mas ainda conseguem entender. Eles estão muito longe quando a gente fala dessa nossa discussão de soberania, segurança alimentar e nutricional. Muitas vezes, algumas pessoas, né, de outros, né, em outros nichos, estão muito longe dessa discussão. Então, isso também a gente tem que entender. Né? Na academia tem muita gente cartesiana, tem muita gente, na nutrição tem muita gente cartesiana que nem entende essas questões. Então, a gente tem que, muitas vezes, falar palavras mais fora desse nicho, né? E aí a gente vê que essa relação, por exemplo, eu faço uma política acadêmica através das pesquisas que eu faço. E dou um exemplo, por exemplo, aquela questão dos agrotóxicos, tem uma aluna de mestrado, que até foi bolsista da Beta, Tereza Sena, que ela está fazendo uma pesquisa sobre a questão né, uma pesquisa teórica sobre a questão da higienização dos agrotóxicos. Às vezes a gente para com isso, porque isso é horrível. Tem colegas dizendo que... Tem colegas de várias áreas, de clínica, etc., indo para a televisão dizendo que não se preocupe com isso. O agrotóxico tu higieniza com iodo, tu higieniza, não vai se preocupar com isso. Né? Compra teus berries lá, compra tuas coisinhas e continua a tua dieta. Então, é um problema grave. E por isso que eu falo, Cecília, que na utopia, o nosso guia é ótimo para a questão da industrialização, mas na relação utópica, que todos aqueles 90 guias, né, que esses países todos têm, no utópico, eles têm que pegar essa parte da produção de alimentos, sim. Porque é um grande problema que a gente vai ter. Se a gente quer discutir sistema alimentar, se a gente quer fazer com essas dietas sustentáveis, entre para a questão da ISAM, tem que discutir isso também. A gente não pode continuar dizendo, inclusive aqueles cartesianos vão mandar fazer utilização total dos alimentos. E daí vão mandar fazer mariola de casca de banana, onde tem concentrações enormes de agrotóxicos. E daí, claro, entre não comer nada e comer a casca de banana, eu concordo que tem que comer a casca de banana. Só que daí eu não sei o que vai resultar lá, porque nós não temos pesquisa para saber qual vai ser esse resultado, né? Dessa relação de toxicidade que tem isso. Né? Outra colega fala que no plástico também vai dar... Sim, tem as relações todas tóxicas que tem, né? Dos problemas todos ligados. Então, eu acho que essas questões são bem problemáticas que a gente tem. Acho que cada uma de nós, né, eu sabia que vocês viriam, né, pelo arcabouço das nossas questões, viriam com as questões mais de vocês mesmo, que vocês, né, por exemplo, eu não acredito que a gente vai conseguir dieta sustentável sem discutir soberania alimentar. Para mim, a soberania é a parte base. Se tu não melhorar, se você não der um suporte para a agricultura familiar, você não vai melhorar a segurança alimentar no Brasil. É predominante isso, por isso que eu trouxe aqueles dados.
Não vai ser o agronegócio que produz commodities e que exporta que vai trazer alimentos para nós. Então, nós temos que trazer essas questões, né? E essa abordagem que se coloca ali, dessa transversalidade que traz essa sustentabilidade, para mim está sim. E nós temos que pegar todos esses mecanismos do IPSFood, né, que a Cecília atua, e como ela mesma colocou, e trazer para nós temos que decodificar e trazer para a nossa realidade o que é possível fazer aqui. Hoje, complicadíssimo, com o governo que nós temos, complicadíssimo. Sem políticas públicas e com o desmanche que a gente está tendo de todos os tipos de políticas públicas de alimentação e nutrição e de todas as outras que pegam o arcabouço, complicadíssima. Então, as minhas utopias, pode ser que elas recomecem daqui a um ano, né? Um ano e pouco. Estou bem pessimista em relação. Entendo, Suzy, e essa questão que você trouxe de grande importância sobre os agrotóxicos, porque além da gente estar ampliando cada vez mais a liberação dos agrotóxicos, também a questão da pesquisa, né? Não há recursos para a pesquisa de agrotóxicos e quem se desafia a pesquisar tem sofrido ameaças, precisando muitas vezes até sair do país, né? Como foi o caso da pesquisadora Larissa Bombardi. Eu vou passar a palavra para a Beta e desde já dizer para vocês que nós conseguimos mais 10 minutinhos até 11 horas para uma segunda rodada, talvez com uma pergunta para cada uma, mas a gente vai precisar, de fato, terminar às 11. Beta. Assim, eu acho que se a gente está nesse planeta, nesse momento, e principalmente nesse país, eu acho que nós somos chamados a ter muita esperança, uma esperança ativa, solidária e mobilizadora, porque senão não vai dar jeito. Eu só vou abordar essa questão rapidamente, vou realmente tentar ser rápida, sobre a questão de alimentação ou dietas sustentáveis e a questão da insegurança. Eu acho que não existe uma resposta única para isso, depende de onde você está, né? E nesse sentido, qual é o papel que você cumpre, quais as relações que você tem, no sentido de como que você... que tipo de função você tem nesse momento, né? Acho que se você é, por exemplo, um profissional de saúde que está num território, você tem e está numa situação, por exemplo, de uma comunidade em insegurança alimentar, eu acho que tem alguns processos e algumas parcerias que você pode mobilizar no sentido de fazer pontes com produtores, ponte com outros recursos da comunidade, que você pode lidar com aquela situação do ponto de vista emergencial. Se você está no âmbito da academia, você tem um papel que é de formação dos profissionais que você tem contato e de pesquisa. Se você está no nível de gestão, você tem um papel de defesa, tentar reconquistar, tentar dentro daquele contexto político que a tua atuação de gestão está colocada, o quanto você consegue manejar os processos. Se você é um legislador, se você é uma pessoa que está numa situação de mando, de comando maior. Agora, o contexto geral é adverso? Bom, acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? Agora, a situação que está dada e o que você projeta e o que a gente precisa projetar de futuro demanda da gente, aonde a gente está, uma atitude proativa. Eu não estou dizendo que a atitude proativa individual soluciona o mundo, agora o que eu digo é, se você não tiver uma atitude proativa aonde você está, o mundo não vai mudar, sinto muito, né? Então, eu vou esperar a segunda rodada, Vanessa. Obrigada. Obrigada, Beta. Aproveitar e convidar quem está assistindo a gente, para quem não assistiu e não leu ainda, a sentença do Tribunal Popular contra a Fome, né, Beta? Acho que é um instrumento bem importante, bem rico, que a sociedade civil brasileira tem construído aqui. Eu vou passar, então, para as próximas perguntas. Mesmo as mensagens que eu não tenha lido, elas estão aqui no chat, então eu queria dizer que para quem escreveu, os elogios e tudo mais, os comentários, né, as palestrantes, elas estão acessando aqui, né, as mensagens de vocês. Então, uma pergunta da nossa querida Inês Bugani, muito obrigada pelas 3 incríveis falas. Tendo em vista as questões fundamentais levantadas pelas palestrantes, gostaria de ouvir a opinião delas sobre a cúpula dos sistemas alimentares e quais são os desafios que se colocam agora. Eu vou fazer o seguinte, vão ser 3 perguntas, eu vou direcionar essa pergunta, então, para a Beta,
e pedir, inclusive, que ela fale um pouquinho sobre essa questão da captura corporativa, bem rápido, orientar, né, o que a gente pode ler, onde a gente pode buscar informação. A segunda pergunta é da Verusca Prado. Oi, Verusca. Bom ter você aqui com a gente, viu? Gostaria de escutá-las sobre que caminhos, considerando o tempo nebuloso que vivemos, estão conseguindo ver para construirmos ambientes alimentares saudáveis, sustentáveis e promotores de equidade. Eu sei que você está fazendo a pergunta para todos, eu vou propor que, se Cecília puder responder, já que trouxe a discussão da equidade e desigualdade. E a terceira pergunta, que é da Ingrid, aliás, eu estou vendo aqui que a terceira pergunta é da Ingrid Garcia, que é: quais os desafios nos campos metodológicos para o avanço da ciência cidadã da pesquisa como bem público? Nossa, as perguntas são densas, então, claro que vocês vão responder um pouco rapidinho aí, apontando, né, questões que vão ser aprofundadas num outro momento, porque é isso, né? Um debate gera outro, que depois gera outro, e assim a gente vai construindo a ciência cidadã. Vou começar, então, pela Ceci. Estava pensando que fosse a ordem contrária agora, mas tudo bem, vamos lá. Você quer que a gente faça a ordem contrária? Não tem problema. Não, eu só porque eu sou acostumada com essas coisas. Então, tem a questão dos caminhos, né? Eu acho que a gente tem uma ideia dos caminhos. A gente tem uma ideia dos caminhos. Como eu disse, eu acho que, principalmente para vocês que estão trabalhando no Brasil, já estava num caminho, mesmo não sendo idealmente, como, né, a Suzy apontou, a questão da agroecologia, por exemplo, estava tendo uma discussão e continua tendo uma discussão muito forte, muito interessante. Acho que, e mais uma vez, o Brasil sendo pioneiro em termos dessa discussão. Eu acho que as políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas antes desse hiato, que eu estou colocando como hiato, que vai passar, eu concordo com a Beta. Na verdade, anos e anos e anos depois que eu resolvi ter filho, eu falei assim: não tenho direito de me desesperar. Você não tem, agora eu tenho neto, é uma coisa que você tem que pensar. Olha, não é uma questão da utopia, é claro. Eu fui amiga, né, do Betinho, né, do Herbert de Souza, quando ele esteve no Canadá, lá no Canadá, e ele falava da questão da utopia. Ele falava assim: olha, eu quero ser utópico com o pé no chão. Isso que eu acho que a gente precisa ter. A gente sempre precisa ter essa ideia, mas saber onde nós estamos. Então, essas coisas assim que precisam. Então, eu acho que, só para ajustar com a questão sobre essa pesquisa como bem público, né? que também foi uma segunda pergunta, que é um dos caminhos que eu acho, e como muitos de nós aqui somos acadêmicos, a gente trabalha nessa área, existem exemplos de sucesso. E eu acho que é isso que a gente tem que se apegar. A questão dos impostos que a Beta trouxe, o imposto sobre bebidas açucaradas, por exemplo, é uma discussão que está avançando. Tem muitos lugares que já tem isso. Então, acho que a ideia é o seguinte: a gente não se desesperar pelo momento. É claro que o momento exige que a gente pegue forças em todos os lugares que a gente puder, mas pensar que isso tem que pensar que isso é um hiato e que realmente as coisas vão elas baixam, levantam, mas sempre pensando naquela questão da utopia, onde que a gente quer chegar. Então, pegar esses exemplos que a gente já teve no passado, exemplos que estão acontecendo hoje em dia, e tentar construir isso da melhor maneira que a gente Obrigada, puder. Cecília. Vou passar, então, para a Suzy. Suzy, 2 minutinhos, eu sei que é um tempo curto, depois a gente mais 2 minutos para a Beta e a gente encerra, tá bom? Estava desligado.
Pegando o gancho, então, né, da questão da utopia, eu concordo, né, com a questão também que o Galeano fala, né, que a utopia serve para nós, para a gente conseguir caminhar, né? Mas da relação política, eu acho que também eu falo também no sentido para as pessoas entender isso também, Cecília, como você está fora, a gente também vê muita gente que não entender esse momento político. Acho que tu consegue observar isso, que tem pessoas também que elas parece que elas não conseguem refletir sobre esse momento, né? Eu falo muito nesse sentido, assim, né? Claro que eu vejo uma luz, né? Que eu tenho toda essa questão, mas eu acho que é bom as pessoas perceber isso, sabe? A gente, claro, como a Beta coloca, realmente a gente tem que ter uma força, assim, que as coisas vão melhorar e tem que acreditar nessa percepção toda. Mas as pessoas também têm que estar conscientes do que a gente está vivendo, né? E tem que perceber essa realidade, né? Mas a gente sabe que realmente a gente tem que continuar perseguindo todas essas nossas questões, né? E com relação às questões que se colocam, eu acho que a questão da pesquisa ela é fundamental. Eu participo do movimento, né, no Brasil, que é um movimento mundial, da pesquisa cidadã. Então, eu acho isso muito importante, principalmente nesse campo que eu vivencio aí, trabalhando mais com esses temas, a gente tem muito problema, né, com essas questões. A gente vê, na CTN-Bio, eu vi muito disso, eu comentei já alguma coisa, os tipos de pesquisa, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Hoje nós temos pesquisas, inclusive, muitas pesquisas que, para nós publicarmos, as revistas, elas estão financiadas, a gente precisa ter um escopo financeiro, então isso é coisas que também tem que ser discutidas, né? Então a gente está passando por um processo, por exemplo, no CNPq, né, que é uma agência, a CAPES, um outro processo que também, né, não faz parte do nosso tema aqui, mas se a gente pensar nesse arcabouço todo de pesquisa, em especial nessa área, né, de soberania, segurança alimentar e nutricional, dos ambientes alimentares, desse sistema alimentar, são temas bem mais difíceis de a gente conseguir recursos, né? E a gente precisa desses recursos públicos. Então, cada vez mais, eu acho que essa relação de discutir a pesquisa cidadã, em especial dentro dos nossos PGs, né, em especial dentro das academias, é muito importante. E ver onde vai todas essas questões, né? Então, essa mensagem também eu acho que é legal a gente voltar para os nossos locais e fazer essa discussão, que está muito complicado também essas duas formas, fazer a pesquisa e depois como é que a gente vai propagar essas pesquisas através das revistas e etc., né? Obrigada, Suzy. Eu vou passar, então, para a Beta. A Cecília e a Suzy já responderam e já fizeram, né, suas considerações finais, então vou passar para a Beta também para ela encerrar, e aí a gente encerra para que tenha a continuidade da programação. Beta. Bom, não vai ser possível falar sobre a cúpula, porque a gente já ultrapassou o horário. Eu pedi para a organização do evento colocar no chat dos participantes 2 links. Um link é da página do Mecanismo da Sociedade Civil, que tem todo o histórico, não só dos documentos, mas da posição da sociedade civil global a respeito da cúpula, as atividades, etc., as análises que foram feitas. Tem uma análise muito interessante que nós formamos de pesquisadores da sociedade civil para analisar a cúpula, e tem um documento que mostra a incidência das grandes corporações, das transnacionais, em todo o processo da cúpula. É um documento muito bem feito, e também todo o detalhamento do que você denominou como captura corporativa, né? E também há um site da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que nós também fizemos um debate sobre isso, produzimos um documento. Eu acho que, para quem tem interesse em relação ao que foi a cúpula e o que será os resultados da cúpula na intensificação de tudo isso que tanto Cecília, quanto Suzy, quanto eu tentamos apresentar aqui sobre a questão dos sistemas e dos ambientes alimentares. Eu quero agradecer o convite, tenho certeza que o restante da programação vai ser absolutamente provocador e interessante. Acho que tem um longo caminho, não só nessa mas na questão
por exemplo, que Suzy levantou sobre a pesquisa, o conhecimento, que é, por exemplo, uma das áreas de disputa intensíveis da cúpula de sistemas alimentares, sobre a questão do conhecimento e da ciência. Muito obrigada, e sinto muito não ter tido tempo de detalhar isso, mas a gente tem outras oportunidades, né? Muito obrigada. Muito obrigada, mas a indicação desses documentos que você fez certamente vão contribuir aí para, né, quem quiser aprofundar a questão e se somar nesse diálogo. Agradecer muitíssimo, Cecília, Suzy, Beta, que honra estar aqui com vocês. Agradecer também a coordenação, né, do seminário, ao Paulo César Castro, que me fez o convite, a Paula e a Laís, que estão aqui a Paula Horta e a Laís Botelho, que estão aqui na sala, apoiando, são da comissão organizadora, e ao Matheus, que está dando um apoio aqui logístico também, né, na questão aqui da tecnologia. Então, agradecer a todo mundo, e a programação, ela continua, a gente acabou pegando um pedacinho do intervalo, pedimos desculpa, mas as perguntas muito qualificadas que contribuíram muito aqui para esse rico debate.